Olá, boa noite. É um privilégio de poder ter a possibilidade de cultuar junto com os irmãos, mesmo nessas circunstâncias em qual nós não podemos estar reunidos fisicamente, mas ainda assim é uma grande oportunidade que nós temos de fazer isso via online, e damos graças a Deus que temos internet e que por hora funciona bem, e assim podemos transmitir e os irmãos nos acompanhar e estarmos juntos no mesmo espírito. Meus amados, assim como os irmãos já sabem, hoje é o culto de oração. Obviamente vai ser um pouco diferente do que a dinâmica que nós costumamos a fazer. No entanto, é importante de preservar esse tempo diante de Deus, saber que todos ao mesmo tempo paramos para nos deleitar em Deus, para expressar a nossa dependência, a nossa confiança em Deus através das nossas orações, nos fortalecer através da palavra de Deus, louvar ao nosso Senhor, mesmo em circunstâncias não fáceis que o mundo se encontra. Então, espero que todos estejam bem, e ao meu conhecimento até então todos estão bem, espero que permanecem assim. Essa é a nossa oração, portanto, sempre tome os cuidados devidos, e todo cuidado agora é pouco, como se diz. Então, leva a sério, não é uma brincadeira. Às vezes tem pessoas que tentam fazer brincadeira sobre esse vírus, não se leva por qualquer palavra leviana, para qualquer vídeo na internet, e isso tenta filtrar as coisas, porque senão isso vai gerar mais preocupação, ansiedade para você, e com certeza isso vai criar uma situação desconfortável. Então filtra e entra em contato conosco, se certifica das informações, e assim você terá mais tranquilidade. Sem mais delongas, vamos começar o nosso culto de hoje, de oração, orando a Deus, pedindo a graça dele sobre nós e sobre esses momentos. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar reunidos em espírito e adorar ao Senhor, estar reunidos, desfrutar da sua palavra e ao mesmo tempo interceder como igreja por tudo aquilo que o Senhor nos conduz a orar. Nós somos gratos pela internet que temos, e assim podemos ser conectados, podemos ouvir aquilo que é dito, orar junto, e pedimos que a conexão ela permaneça boa. Também pedimos para os nossos irmãos que desfrute de uma boa conexão, de um bom internet, para que assim possa nos assistir. E pedimos a sua graça sobre todos aqueles que nos assistem, que o Senhor os conduz numa profunda adoração, fazendo o seu coração descansar no Senhor. Nós entregamos esses momentos nas suas mãos e pedimos a sua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, assim como cada um na sua casa, espero que estejam confortáveis. Vamos cantar junto o hino de 120, é um hino que nós cantamos ultimamente, mas que mostra de fato a nossa grande dependência da graça de Deus, e isso se mostra de forma mais assídua nesses tempos. Nós sempre, na verdade, precisamos da graça de Deus, em todos os momentos, e é apenas a graça de Deus que nos sustenta em todos os momentos, em todos os casos. Mas nesses momentos parece que nós somos levados a nos lembrar de forma mais profunda, de conscientizar isso e nos alegrar assim do nosso Deus que conduz a nossa vida. Então vamos cantar o hino de 120. O Jonathan, embora vocês não o vejam, ele está junto comigo aí. Orem por ele, ele está ajudando aí para que essa transmissão seja feita. Então nós vamos cantar junto, o Jonathan vai me ajudar. E vamos unir as nossas vozes diante de Deus. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz
tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, só pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Amém. Nós queremos fazer uma oração inicial nesses momentos de clamor, reconhecendo a nossa dependência de Deus, agradecendo pela sua mão soberana e providenciadora que nos conduz e pedindo que Ele olhe com misericórdia para o nosso mundo, dando soluções para aquilo que nós estamos vivendo. Então, une-se a nós nessa oração, nesses momentos. Você que está em casa pode orar junto e eu vou orar também e depois nós vamos prosseguir com outra música. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor que estamos nas suas mãos. Nós estamos na dependência de pessoas, do ser humano, mas estamos acima de todos na dependência de Ti e da sua graça. E isso nos consola, nos conforta, pois de Ti vem o auxílio e o socorro. E nesses momentos, Pai, nós clamamos pelo Seu nome, pelo Seu auxílio ao nosso favor, como um mundo que perece tão fácil, que se mostra tão frágil, assim como de fato a Sua palavra diz que somos. Mas nesses momentos, o mundo inteiro pôde perceber aquilo que a Sua palavra já disse há muito tempo, a nossa fragilidade e ao mesmo tempo, como nós somos perecedores, somos como a erva que ora ela aparece e depois ela murcha e não se vê mais. Assim nós somos, Pai. E nesses momentos vemos como nossa vida se vai tão fácil. Por isso, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e não somente percebemos a nossa fragilidade, como de fato o Senhor deixou o mundo inteiro perceber isso, querendo ou não, acreditando ou não em Ti, lendo ou não a Sua palavra, todos podem unânimes deixar claro que somos frágeis. O Senhor silenciou o mundo e mostrou isso. Agora peço que o Senhor tenha misericórdia, nos mostre a Sua mão poderosa em trazer aquilo que nós esperamos, uma solução para o caso, que o Senhor concede a graça para que essa pandemia ela seja resolvida, que seja parada, que vacinas sejam criadas e que elas sejam suficientes para todos aqueles que precisam. Pedimos que o Senhor dá sabedoria àqueles que se ocupam com a ciência nesse sentido. Que o Senhor seja com eles. Pedimos que o Senhor seja gracioso como os governos para conduzir esses processos de forma
saudável. Pedimos que o Senhor seja misericordioso para com todos aqueles que já contraíram esse vírus. Aqueles que estão em fase terminais, que o Senhor o conforta o coração, mas não somente isso. Aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação, pedimos que o Senhor dirige-se a eles com palavra, de tal forma que eles sejam levados a arrependimento dos seus pecados, a fé e confiança em Cristo, em sua obra redentora, e assim deixando esse mundo salvos. Pai, pedimos que o Senhor abençoe também os seus familiares, que o Senhor seja com aqueles que têm alguém contaminado e está nessa fase terminal, que o Senhor conforta o coração de todos. Também pedimos para os seus santos, que o Senhor tenha misericórdia deles também, e os conforte, e os faz se lembrar das suas promessas, do seu amor, que nada nesse mundo, nem mesmo a morte, os afastará do seu amor. Pai, pedimos por aqueles que ainda não estão contaminados, mas estão em áreas ou em faixas etárias de risco, que o Senhor os proteja a não ser contaminados. Mas também pedimos que as pessoas agem com responsabilidade, não levando a brincadeira esse vírus e as medidas que cada governo impõe, para que assim de uma forma ou outra todos sejamos protegidos. Abençoe também os jovens, aqueles que se oferecem voluntários para trabalhos que possam fazer e de qual necessitam. Que o Senhor lhes dá graça, os proteja de contaminação, de qualquer outra coisa que os pode afetar. Pai, abençoe os idosos, esteja com eles, suprindo as suas necessidades. Pedimos sabedoria também para que as pessoas agem com consciência em suas compras, em sua forma de reagir a essa crise, para que seja saudável, para que todos tenham o que comprar, para que não seja um que tem demais e outro nada. Que o Senhor seja misericordioso, para que não entramos em pânico. O Senhor sabe que isso criará danos muito maiores. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, para que assim todos sejam protegidos. Pai, nós mostramos quanto carentes somos do Senhor, quanto dependentes somos do Senhor. E sabemos que além de coronavírus, tem muitos outros itens que afetam a vida, muitas outras doenças com qual as pessoas se lidam e não podem se deslocar, às vezes não tem lugar no hospital. Esse próprio isolamento pode criar outros problemas e o país pode ser levado a ter vários efeitos colaterais. Que o Senhor tenha piedade de nós, desse país, para não colapsar. Esse país que já está desfigurado em sua economia, esse país que já tanto sofreu e com dificuldade estava tentando se levantar, e agora parece que levou mais uma pancada e mais uma, e assim se encontra numa situação difícil. Que o Senhor tenha piedade do nosso país, que não deixe a economia despencar de uma maneira que o Brasil entra numa situação de pânico, de uma situação difícil, onde vai ser complicado para controlar as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo, que ajude esse povo a chegar ao arrependimento. Traz essa reflexão para o mundo inteiro, Pai, para que todos nós nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, seja gracioso conosco, pois de Ti nós dependemos. Amém. Vamos cantar mais um hino. Nesses momentos eu iria perguntar aos irmãos se deseja cantar algum hino, mas como isso não é possível, então a gente vai ter que fazer as escolhas por aqui mesmo. Eu vou dar essa graça a Jonathan, para ver se ele tem algum hino que ele deseja cantar. Jonathan? 74? Qual? 74. 74. Jonathan pediu o hino 74. Deixa eu achar aqui.
Ok. Então vamos cantar esse hino 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Meus amados, de fato, nos vemos diante de Deus como estamos, no entanto, com a confiança que Ele morreu por nós, provando assim o seu amor para conosco, o seu interesse para nos ter perto a Ele para sempre. E isso nada vai mudar, nem as circunstâncias, nem nada, assim como Romanos nos diz, que não há nada que nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E é lá que o seu amor está, não nas circunstâncias ou na maneira que ela nos afeta. Sabemos que em tudo Deus tem um propósito, como também Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que cria em nós o caráter de Cristo. Então, meus amados, com a confiança que Jesus morreu por nós, vamos entrar de novo na presença dEle. Eu gostaria que nesse momento oremos para que Deus tenha misericórdia de nós, confessando os nossos pecados para Ele e o pecado do povo. Lembra-se quando Daniel ele estava no cativeiro e ele leu as Escrituras, ele se deparou com o fato que o castigo babilônico era devido ao pecado do seu povo, e também estava escrito ao mesmo tempo que quando o povo vai reconhecer o seu pecado, vai orar, o Deus, depois de um certo tempo, haveria de tirá-lo daquele cativeiro. E Daniel entende isso e ele ora nesse sentido. Mas o que me impressiona mais do que isso é quando Daniel diz: eu e seu povo pecamos. E por que isso me impressiona? Porque quando o povo foi levado em cativeiro, Daniel era apenas uma criança, mas ele entende que como ser humano, o pecado era característico a ele também. Se ele fosse adulto naquele tempo, ele também faria as mesmas coisas. Ele não se vê melhor do que os outros, mas reconhece a sua fragilidade e seu pecado, e ele se identifica com o pecado do povo. E nessa hora, meus amados, não é a hora de culpar alguém, porque nós vemos muitas vezes nos noticiários se culpando um ou outro. Eu não estou dizendo com isso que não tem alguma culpa nisso, que não tenha feito alguma coisa que levou a essa situação toda. Mas não é o momento para isso. O momento é o contrário, reconhecer o nosso pecado.
Nós, como homens, pecamos diante de Deus. Mesmo os chineses, se fizeram ou não fizeram de propósito, enfim, são seres humanos como nós. Se nós formos talvez no lugar deles, talvez iremos fazer a mesma coisa. Então nós temos que entender que isso é característico à natureza pecaminosa do nosso ser. Então cabe-nos agora orar, nos unir e reconhecer o nosso pecado como humanidade, reconhecer o nosso pecado como nação, reconhecer o nosso pecado como igreja. Quantas vezes, meus irmãos, nós não desprezamos as reuniões? Quantas vezes não desprezamos, por exemplo, uma reunião como essa? É interessante que se você viaja pelo Brasil e pelo mundo afora, vai perceber que muitas vezes as reuniões de oração durante a semana são menos frequentadas, são quase vazias. Igrejas de 200, 300 membros têm 10, 15 pessoas dentro. O que dizer das igrejas menores? Então, e parece que isso é tão natural que nós, muitas vezes como pastores, falamos entre nós como, você sabe que na reunião de oração não vem ninguém, é assim mesmo, e parece que nós mantemos o programa de oração mais por uma rotina tradicional, mas não como algo que realmente acreditamos, não como algo que nos alegra, nos anima, mas são os pastores, temos que fazer mesmo, vindo um ou dois, mas essa realidade é muito triste, e muitas vezes ignoramos os cultos, principalmente durante a semana, não é nem por motivos verdadeiros, são por motivos tão fúteis. Às vezes nós somos tão aglomerados em nossa correria para ganhar mais, para fazer uma e outra que às vezes nem precisa tanto, então nos sentimos aglomerados, atarefados, correndo para lá e para cá, e não temos tempo, isso aí é algo que nós não temos tempo, e desprezamos, portanto. E isso fala muito das nossas prioridades, dos nossos valores. Nós corremos por aquilo que prezamos. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração também. E então isso fala muito de que você preza de fato, de quais são as suas prioridades, quais são os seus valores. Será que, como Davi dizia outrora, como é precioso ir na casa do Senhor? Me alegro quando me diz, vamos na casa do Senhor. Um dia na casa do Senhor é mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Como é precioso estar junto com os irmãos. Mas quanto desprezado pela igreja de hoje é isso. Em nossa nação, em outras nações. Não estou dizendo que é generalizado, mas porque Deus sempre tem uma remanescente fiel. Mas você que me ouve agora, quantas vezes você não ficou em casa e assim, só porque você decidiu não ir? Você não estava trabalhando, você não estava doente, você poderia vir, mas escolheu não vir. Às vezes você mora a 5 minutos de distância, ou a 10 minutos de carro. Nós, por exemplo, aqui somos uma igreja pequena, numa cidade pequena, que por mais longe que estejamos, dá para ir até a pé. Nenhum de nós, em qualquer lugar que se encontra em Rio Tinto, da nossa igreja, a pé faria mais de 1 hora até aqui, meia hora. Tem cristão em outros tempos que percorria distâncias muito maiores do que essas para estar no culto. Mas quanto você valoriza? Agora é interessante, todo mundo agora quer clamar a Deus. Por quê? Porque o vírus chegou. Agora você precisa de Deus, agora a oração para você é importante. Cadê suas coisas? Por que você não corre atrás daquilo que você trabalhou até esses dias? Cadê as coisas pelo qual você trabalhou para te livrar agora? Para valer de alguma coisa? Você está impotente. Tudo que você trabalhou, tudo que você conquistou pelo seu trabalho e sua correria não serve de absolutamente nada nesse momento. Mas é isso que você tem nesses momentos, nada. Se não fosse Deus, é isso que você tem, nada. E aí você pensa, se você está certo diante de Deus. Mas que dizer do domingo? Tudo bem, durante a semana é mais difícil, para alguns até entendo, estão trabalhando, mas e domingo? Qual é a sua desculpa no domingo? No nosso caso, como igreja, nós temos até transporte para te levar da porta da casa. Gente, isso na história da igreja, onde se viu isso?
Até transporte temos, e mesmo assim, não, estou cansado, estou dormindo, não vou. Eu ir lá, eu vou me humilhar. Não, aquele pastor que falou assim comigo, ou aquela irmã, ou sei lá. Meu amado, tenha vergonha na cara. Se arrepende dos seus pecados. Se volta para Deus, se você não é cristão ainda, se você trata as coisas desse jeito. Porque senão sua vida não está bem. Mas agora nesses momentos nós valorizamos e vemos como era bom estar junto. Meus amados, não deixa esses tempos de coronavírus, essa isolação, esse tempo de profunda reflexão, não deixa passar por ti sem deixar uma marca séria sobre seus valores e prioridades. Esse vírus vai acabar um dia, mas tomara que você nunca se esqueça das lições que Deus quis dar e leva a sério o seu chamado quando Ele diz: não deixais de vos congregar como igreja. Quando de nós deixamos de congregar como igreja, meus irmãos? Quantos? E me diga qual desculpa você tem diante de Deus. Não diz para mim, que para mim você pode dizer que está com dor de cabeça, sei lá o que. Me diz para Deus agora. Olha para Ele, você que ignorou Ele o tempo inteiro, e diz: Deus, eu não via porque eu estava muito ocupado. Agora fazer o quê? Eu participo do culto, não estou ocupado mesmo? E eu espero que participe. Seria o cúmulo do ridículo algum irmão que tem internet em casa e não participar. Inventar que tem alguma coisa. Aí é demais mesmo. É ficar em casa até os te isolar para você fazer o culto e nem assim você conseguir. Rapaz, desse jeito eu não vejo nem que Deus é mais para fazer com você, porque se nem isso dá, tá triste, meu amado. Tá triste, meu amado. Então, eu acho que todos nós estamos na hora de confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados íntimos, que só nós sabemos o que pensamos sobre a igreja, sobre missões, sobre a liderança da igreja. Eu posso não saber, mas Deus sabe. Talvez nesses momentos seja a hora de você refletir de verdade quem você é e pedir perdão a Deus. Eu sou chamado de refletir sobre mim mesmo. Como cada um diz, eu não penso que eu estou fora disso. Eu também tenho que refletir quem eu sou. Quais são os meus valores? Por que eu vou na igreja? Será que eu vou só porque sou pastor? Só porque eu preciso ir? Todos nós, meus amados, precisamos nos arrepender. Então eu gostaria que nesses momentos, ore profundamente a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Reconhece o pecado da sua igreja, pecado da sua nação e pecado do nosso mundo. Vamos então orar. Nosso Pai, nosso Deus, estamos diante de Ti, assim como nós cantamos, do jeito que somos, e diante de Ti jamais podemos nos encobrir. O Senhor nos conhece de fio a pé, mas a nossa confiança não está no como nós estamos, mas no fato que Jesus morreu por nós. E nessa confiança, Pai, chegamos diante de Ti e reconhecemos que nós pecamos contra Ti. Eu pequei contra Ti. Eu desonrei o Senhor e muitas vezes não levei meu ministério a sério. Muitas vezes não fui responsável com aquilo que o Senhor queria que eu faça da maneira que deveria ser feito. Eu sou aquele que pequei com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, não sendo o pai que deveria ser, não sendo o marido que deveria ser, talvez não sendo o pastor que deveria ser, o irmão que deveria ser pelos meus irmãos. Eu sou aquele que pequei. Não somos aqueles que pecamos. A nossa igreja, nós pecamos contra Ti por não priorizar o Seu reino como o Senhor de fato nos chama. Nós somos culpados em nos deixar atarefados de outras coisas e não agir unidos em propagar a Sua palavra nessa cidade. Com vergonha nós podemos dizer, quando foi a última vez que nós de fato evangelizamos como igreja? Será que podemos nos lembrar disso? Mas obviamente nós somos muito ocupados. Pai, perdoe a nossa ignorância. Perdoe o pecado da sua igreja de Rio Tinto, a igreja presbiteriana do Rio Tinto.
Mas também, Pai, nós e a nossa denominação pecamos. Nós e a igreja em geral do Brasil e do mundo, nós pecamos contra Ti muitas vezes. Nós não vivemos o cristianismo que deve ser vivido. Nós não investimos no reino de Deus como deveria investir. Nós não nos sacrificamos para os outros como deveria de fato fazer. E tem muitos outros pecados de qual nós nos fazemos culpados do Senhor. Envergonhamos Seu nome muitas vezes. Nós, como humanidade, pecamos contra Ti. A humanidade voltou as costas para Ti. Muitos acharam que podem viver sem Ti e que não precisa de Ti. Por isso, Pai, nós pedimos perdão pelo nosso pecado. Seja como humanidade, seja como igreja, seja como pessoas. Que o Senhor tenha piedade de nós e que olhe para nós como misericórdia, pois perecemos. Se o Senhor não intervir, todos nós nos vamos com facilidade. Por isso nós pedimos que o Senhor se levante em sua misericórdia, estende a sua mão graciosa e nos livrar dessa pandemia. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus amados, eu gostaria de cantar mais um hino, 135, Mais de Cristo. Enquanto o Jonatas talvez traz um copo de água, já que não tem nenhum diácono presente, né? O Jonatas ele vai exercitar essa função de diácono, de trazer um copo de água gelada. Vou ter que repetir porque, como os irmãos já sabem, ele tem um pouco de problema de ouvido. E como ele não pôde ir no médico nesses dias, vamos ter que repetir mais vezes. Hino de número 135. Sou um pouco lento para achar esses hinos, né? Mas esse que achei aqui. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém? Os irmãos sabem que a música não é um dos meus talentos, mas por hora é o que os irmãos têm, né? Então, vamos agora abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, de onde nós vamos refazer a leitura daquilo que nós lemos no domingo, como de costume, revisando algumas ideias, nos fortalecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler a partir de versículo 10 até versículo 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, este de Bereia era mais nobres que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo.
Então os irmãos promoveram sem detência a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Aqui está um pouco de mosquito. Obrigado pela água, Jonathan. Falando em água, se reidrata bem, viu? Meus amados, assim como nós falamos no domingo, Paulo tinha uma missão de Deus de proclamar o Evangelho ao redor do mundo, entre os gentios. No entanto, ele a fazia de maneira estratégica, aonde ele ia em novas cidades, sempre procurava primeiro uma sinagoga de judeus, aonde ele tentava convencê-los que Jesus é o Messias esperado, é o Messias prometido no Velho Testamento pelos profetas. E é claro que isso era muito importante, em primeiro lugar, porque Paulo se comunicava com aqueles que já tinham algum conhecimento comum da palavra de Deus, em base de qual Paulo pregava de fato o Evangelho. E obviamente esse era um ponto de contato muito melhor e se esperava uma conversão mais rápida. Mas, além disso, claro, Paulo amava seu povo e sempre buscava pregar o Evangelho para eles em qualquer lugar que esse povo estivesse. Mas existe uma razão, entendo eu, importantíssimo nessa estratégia, de que esse seria os judeus convertidos na sinagoga, seria o primeiro núcleo ou os primeiros líderes das igrejas que Paulo havia de plantar, porque esses seriam aqueles que já tinham, vamos dizer, um conhecimento prévio de Deus, já adorava a Deus, já conhecia as escrituras que até então era o que se tinha, ainda não tinha as epístolas, Paulo ainda estava escrevendo. Então era importantíssimo ter um líder que conhecia o Velho Testamento, conhecia o Deus monoteísta, e então Paulo usava dessa estratégia. Contudo, a batalha era muito grande, não era muito fácil, porque em muitos dos casos os judeus não eram tão fáceis, tão receptivos. Alguns eram, mas nem todos. E em Tessalônica, alguns creram, porém a maioria se levantaram contra Paulo, e isso levou à necessidade de Paulo ir de imediato adiante, sair da cidade, pois a vida dele estava em perigo, e ele entendeu, e os irmãos entenderam que ele deveria sair. E assim ele faz e chega em Bereia, e como de costume, ele entra de novo nessa sinagoga. E para nossa surpresa agradável, Paulo encontra um grupo de judeus diferentes do que até então, e faz essa menção, e a única menção no Novo Testamento que se faz desse jeito é aqui, que esses judeus eram mais nobres do que as de Tessalônica. Havia uma característica de nobreza neles, e essa nobreza tinha a ver com a maneira que eles olhavam para a palavra de Deus e para a sua interpretação. Paulo era fariseu, era judeu, então eu acredito que isso pesava a ele ser convidado a falar numa sinagoga. Ele teria, vamos dizer, as prerrogativas necessárias para que ele pudesse levar a palavra. E obviamente que ele fazia uso do Velho Testamento. Agora, ele traria uma mensagem, de certa forma, que não era fácil, no entanto verdadeira. E esses judeus, eles levaram a palavra de Deus que ouviram, e então eles iam em casa e começaram a estudar as escrituras para ver que, de fato, se aquilo que Paulo fala se encaixa naquilo que as escrituras têm a dizer. E essa característica os tornava, de fato, nobres. E com essa característica nós vemos que a fé também se desenvolveu de maneira diferente aqui. Ao contrário dos
Tessalônica, aqui se fala que muitos creram, e não se fala até então nesses versículos que alguém fez perturbação. E além deles, outras pessoas gentis acreditaram, como mulheres de alta posição gregas e não poucos homens, como as escrituras mencionam. Então vemos que cada cidade é diferente, cada cidade tem seus desafios, muito embora próximos um de outro. Bereia era localizada a mais ou menos 50 ou 50 e pouco quilômetros de Tessalônica, mas os desafios sempre vêm. Mas antes de falar um pouco de desafios, eu queria que nós pensamos um pouquinho a mais nessa característica de olhar para as Escrituras. Hoje em dia, como falamos no domingo, nós temos mensagem em todo lugar, recebemos mensagem de um, de outro, no WhatsApp, no Face. Hoje é fácil encontrar qualquer pregação por aí. Mas a gente precisa, diante dessa multitude de mensagens, filtrar e tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. E uma das maneiras que nós tomamos cuidado é voltar na base, voltar nas Escrituras e verificar se aquilo que é dito bate com aquilo que nós acreditamos. No nosso caso, como presbiterianos, nós temos a confissão de fé, que ela expressa aquilo que nós acreditamos sobre as doutrinas bíblicas. Então é importantíssimo que nós conhecemos a nossa confissão de fé, conhecemos as nossas doutrinas e sejamos atentos com aquilo que ouvimos e não investimos em pregações ou em pessoas que vemos que eles estão além daquilo que nós acreditamos, que as Escrituras nos mostram. O nosso problema hoje é que temos uma sociedade que, digamos, não se dá mais o luxo de ler a palavra de Deus, muito menos de estudá-la. Só que agora com essa pandemia, esse vírus, é mais um ganho que nós podemos ter, voltar ao hábito de ler as Escrituras de forma mais assídua, estudar, não só ler, estudar as Escrituras, ler um livro. E quero encorajá-los a isso, meus irmãos. Deus te deu esse tempo de maneira especial para falar com você. É claro que Deus não trouxe essa pandemia só por sua causa. Não se acha que é o centro do universo também. Mas, obviamente, que Deus tem algo para falar com você, como eu acredito que Deus tem algo a falar comigo, com minha família, com minha igreja. Mas cada um tem que olhar para isso. Então, diante das multitudes que você tem para usar o seu tempo, porque o diabo ele é muito, muito inteligente. Se durante a vida normal você vive na correria para ganhar uma coisa ou outra e não dá tempo para Deus, agora mesmo isolado, o diabo te dá outros entretenimentos. A Globo parece que liberou Globoplay, alguma coisa assim, nunca assisti, mas ouvi que liberaram, então vocês têm filme à vontade, Netflix e tudo mais, e agora o que a gente ouve, agora que eu vou ver todas essas séries de Netflix, agora que eu vou ver isso e aquilo, tudo que eu não teve tempo para ver na vida, agora eu vou ver. E às vezes nós gastamos muito tempo, até com os noticiários. Parece que coronavírus ele se transformou no centro da coisa e nós meio que levantamos isso mais do que deveria. Nós devemos engrandecer não o vírus, mas sim o Deus todo grandioso, todo poderoso. Nós devemos ter cuidado para não colocar coronavírus no centro da nossa vida, porque afinal das contas é Deus que está em todo mundo, é Deus que controla todo o fio do cabelo, não é coronavírus. Ele atinge um e outro, chegou em muitos lugares, mas quem controla ele também é Deus. Então nós devemos falar mais de Deus, nos concentrar mais nele, ler mais sobre ele. Não se deixe enganado em ficar lendo o tempo todo só sobre coronavírus, tenta ler sobre Deus. É engraçado, meu amado, porque enquanto eu estou assim porque estou com medo, estou sendo comido aqui pelos mosquitos, né? Mas enquanto você lê tanto sobre coronavírus,
Existem algumas coisas que você tem que prestar atenção. Em primeiro lugar, tem muita informação e tem que filtrar. Nunca se sabe ao certo qual informação está certa, qual não, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E de tanto você ficar com olhos no celular, lendo, isso pode aumentar a sua ansiedade, a depressão, e aí pode trazer novos problemas para você. Quanto mais você lê sobre Deus, aí você pode ser encorajado pela sua palavra, fortalecido na sua fé. Então, meu amado, você tenta ler mais sobre Deus, coloca Ele centro das suas buscas na internet, nos livros. Aproveite. Não fica. Eu não estou dizendo que você não pode ver um filme, não estou dizendo que você não pode olhar noticiário, mas olha para a palavra de Deus, porque que desperdício, se nem nessa hora você olha para isso, meu amado, está triste, nós não aprendemos nada, porque, deixa eu falar mais uma coisa para você, e mesmo que você olhe todas essas notícias do mundo, e o que você vai fazer com isso? Me diga, o que você vai fazer com isso? Em que vai mudar o seu isolamento, sua vida? Em absolutamente nada. Porque quando algo real que tem a ver com você vai acontecer, vai chegar a você, pode ficar tranquilo. Então, busque mais a Deus. Não busque todo vídeo por aí. Não sabe nem de quem é, não sabe as fontes. Aí você vai chegar um momento de vai ficar paranoico. Sem contar que ficar tempo inteiro no celular não te faz bem. Eu não vou ficar agora entrar em questões de medicina, mas nós sabemos que o celular transmite, principalmente 5G, certas ondas magnéticas que não são necessariamente saudáveis, que enfraquecem nosso corpo e tudo mais. Já foi constatado que o uso excessivo de celular leva à depressão e tudo mais. Mas enfim, como disse, não quero investir muito nisso. Mas se concentra naquilo que fortalece, que a palavra de Deus demonstra um caráter nobre nesses tempos, em olhar para a palavra de Deus. E com certeza, meus amados, isso fortifica a sua fé, porque esses crentes, por exemplo, esses homens, veja como Deus os abençoou com a fé. Não é porque eles mereciam, foi a graça de Deus, mas no entanto a palavra ela é essencial para uma fé forte. E depois eu gostaria de falar de outro fato, em que as perseguições virão de qualquer maneira. Mesmo quando as coisas são bem, parece que está tudo bem, a gente sempre que tem que ser atento. E até o que acontece agora é uma maneira de nos alertar quanto desprovidos nós somos, quanto desatentos nós somos, quanto falta de vigilância. Com certeza que se a gente seria mais atento, mais vigilante, mais sérios com certas coisas, talvez não se chegaria nessa época de pandemia do jeito que chegamos. Talvez os hospitais seriam mais preparados, talvez os italianos não estariam onde estão se levasse a sério. Eu não quero criticá-lo, mas se seremos mais vigilantes, talvez passamos diferente do que passamos. E aqui mostra que esses judeus de Tessalônica foram bater lá em Bereia só para tumultuar. Então, mesmo quando nós estamos numa situação confortável, quando parece que no nosso lugar as coisas estão bem, às vezes vem de fora, vem de algum lugar, mas parece que nunca as coisas podem ser quietas, né? Então, por isso que a gente não pode confiar na tranquilidade momentânea ou territorial onde a gente está, mas a gente sempre tem que ser vigilante. E, de fato, as Escrituras nos diz a respeito disso: vigiais sem cessar. E não somente isso, vigiais uns sobre os outros. Nós temos uma responsabilidade de ser vigilantes, de ser atentos conosco, mas nós temos uma responsabilidade um para com o outro. Vigiais um sobre o outro. E esse segundo aspecto nós muitas vezes o ignoramos. Portanto, seja vigilantes e encorajamos uns aos outros. Mas depois disso, a última parte nós falamos do cuidado que
os irmãos têm para com Paulo, com os obreiros. Eu falei muito sobre isso no domingo, não vou me repetir agora, mas aqueles que se convertem, eles têm algumas características. Uma delas é a hospitalidade, meus amados. A hospitalidade. Ter as portas abertas para receber os homens de Deus e não somente. Mas a segunda delas é a colaboração. Mas isso nós fazemos quando nós olhamos para a magnitude da obra que Deus está fazendo através daqueles que são chamados. E quando nós olhamos para isso, além de nós mesmos e além do próprio obreiro, é que nosso envolvimento seja mais verdadeiro, mais real. E aí nós entendemos que vale a pena nosso sacrifício, nossa colaboração. Enquanto isso, se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para ele, não, aqui, e todo esse tipo de coisa, porque muitas vezes nós deixamos de olhar de fato para a obra de Deus. Meus amados, esses homens foram com Paulo e olha o cuidado deles. Eles se importaram com Paulo, com a vida dele mais do que a deles. Eles entenderam que era mais importante que Paulo estaria vivo, seria seguro em Atena, do que eles mesmos, ao ponto de dizer, nós vamos, nem que nós nos damos mal. Posso continuar? Parece que teve um problema de conexão, estamos de novo ao vivo. Então, meus amados, olha primeiro para a obra de Deus. Entenda a importância disso. E com certeza Deus não é injusto para galardoar aqueles que se envolvem. Está na hora de mudar as nossas prioridades e nossos valores. E se nós não a mudamos agora, eu não sei se vai ter uma segunda chance. Nós não vamos ter desculpa nenhuma diante de Deus. Então que todos meditamos sobre isso. Amém? Muito bem, já que nos relembramos daquilo que falamos no domingo, eu gostaria que nós oremos agora pelos missionários. Oremos agora para que Deus lhe dê graça a cada um onde está, lembrando que muitos deles, além de estar distante dos seus familiares, na incerteza de tudo que lhe acontece, ainda se lida com a questão de sustento e eles são totalmente dependentes da graça de Deus, no sentido que são totalmente dependentes também das igrejas que os sustenta. E as igrejas estão passando também uma situação complicada nesses momentos. Mas seja lá qual for a situação, meus amados, não deixamos de ser parceiros como igreja, como pessoas, e orar por eles. E mais ainda nesses tempos onde o câmbio mudou, se você está como está, você ainda está na sua casa, está dentro do seu âmbito natural que você conhece e se lidar mais fácil com isso. Mas imagina aqueles que deixaram tudo para ir em uma cultura que não é deles, num sistema de saúde tudo que não é deles e ainda se lidar com isso. Então oremos por eles, para que Deus os guarde, os conforte, que Deus dá graça a todos os missionários, não somente brasileiros, mas outros também aonde estiver, e orar também para as igrejas e parceiros não cessarem de enviar aquilo que eles precisam e ainda mais. Isso é essencial e crítico nesse momento, de não esquecer, de não se isolar e cada um por si, cada um cuidar de si mesmo e entender como isso é prioridade máxima. Meus amados, vamos nos lembrar daqueles que saíram em nome de Jesus, para onde seja lá que eles foram. Então eu vou pedir para Jonatas que ora pela proteção, pelo cuidado, pelo conforto dos missionários e pelos mantenedores. É muito fácil e aparente desculpável você parar de mandar seu sustento, parar de dar seu dízimo, parar de dar suas ofertas nesse momento. Mas não deixe esse momento ser uma desculpa. Faça por onde os homens de Deus não deixam de ser providos. Por eles também faz sacrifícios para prover com o Evangelho a humanidade e prover também as igrejas com a mensagem de Deus. Vamos orar. Eu vou entregar o microfone para Jonatas, muito embora ele está próximo lá do celular, mas vou entregar mesmo assim. Vocês não o vê, mas pode confiar que ele está aqui.
Senhor, meu Deus e Pai, ainda em tua presença eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos missionários que pelo mundo afora estão. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, o seu ministério, que o Senhor possa abençoar a obra deles, Senhor, que é para a tua honra e glória. O sustenta, meu Pai, abençoe os mantenedores também, para que eles sejam fiéis, Senhor, com a sua contribuição para as obras missionárias. Seja com cada missionário, Senhor, fora do Brasil e também no Brasil, protegendo a cada um desse problema do coronavírus, não só isso, mas também proteja suas vidas espirituais, que a fé deles não venha em nenhum momento a se desviar, a cair, e que o Senhor esteja sempre com eles. Abençoe a vida de cada um, em nome do teu Filho Jesus que eu te oro. Amém. Meus amados, no final do culto nós temos sempre um momento de agradecimentos, obviamente os irmãos, mas não deixa de ser grato a Deus. Lá onde você está, na sua cadeira, seu sofá, onde você estiver sentado, lembra-se das coisas maravilhosas que Deus fez e agradeça a Deus. É claro que nesses momentos nós temos talvez mais pedidos de oração devido às necessidades, mas nós temos motivos de sobra de agradecimento. Nós pertencemos a Ele e nada pode tirar isso. Isso é nosso conforto, que nós somos dele e nada nos tira da mão dele, independente do que aconteça. Então, que sejamos gratos por isso, pelo sacrifício de Cristo, pela palavra de Deus, que sejamos gratos pela internet. Eu estou grato porque nós temos uma internet relativamente boa, que deu para transmitir. Imagina se isso vai parar, a situação fica pior ainda. Então, sejamos gratos pela internet, sejamos gratos pelo que temos, pela água, pela comida, pela comunhão. Então, eu agradeço a Deus por essa possibilidade de poder fazer o culto online. Agradeço a Deus que Deus nos providenciou aquilo que nós necessitamos e vamos orar sendo grato a Deus. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos pelos seus feitos na vida dos seus filhos. Nós somos gratos pela sua mão providenciadora, que nos traz aquilo que é necessário conforme seus planos. Somos gratos pela internet que temos e podemos transmitir, podemos estar em contato, como isso é precioso. Mas nos ajuda a usar a história. Nós agradecemos pela sua palavra, agradecemos pelo todo o amor que o Senhor expressou em Jesus Cristo para conosco. Agradecemos pela água, pela comida, agradecemos por tudo que temos e pedimos que a sua graça continue sendo conosco e nossos olhos sempre abertos para ser agradecidos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Seja louvado e engrandecido, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.